Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, nós celebramos hoje o domingo chamado da Quinquagésima, 50 dias antes da Páscoa, ou então também chamado domingo de Carnaval. E é bem verdade que a festa de Carnaval, ela possui sim um espírito cristão, enquanto que é uma certa despedida da mesa farta, dos confortos, dos divertimentos lícitos e das boas festas. Inclusive, em várias culturas cristãs, a terça-feira da Quinquagésima, terça-feira de Carnaval, é um verdadeiro momento de despedida, vamos dizer assim, da boa vida para se adentrar no tempo da Quaresma. Na França é a terça-feira gorda, o dia de um lanche da tarde um pouco mais recheado, um almoço com mais carnes e tudo mais. Ou seja, é a despedida para adentrar na Quaresma. Não há nada contraditório com o espírito católico, do contrário, é nas culturas cristãs que surgiu essa festa. Já que quarta-feira de cinzas nos faz adentrar num tempo de muita penitência, sobriedade, o tempo da Quaresma. O problema, nós sabemos, é que os homens fizeram do Carnaval um tempo de grande pecado. De tal maneira, e vocês haverão de concordar, que é quase impossível andar em muitas cidades brasileiras na rua no dia do Carnaval. Os exageros pecaminosos estão presentes em praticamente todos os eventos de Carnaval. De tal maneira, isso é verdade, que nós podemos dizer que não há festa, meus amigos, em que o demônio ganhe mais almas do que a festa de Carnaval. E aqui no Brasil, de maneira muito particular, não há festa em que o demônio ganhe mais almas dos brasileiros do que o dia do Carnaval. Por isso que eu gostaria de, assim como no domingo passado, continuar insistindo num ponto: o pecado mortal. Já que o tempo de Carnaval é o tempo de muitos pecados e que nós entraremos daqui a pouquíssimos dias, já quase horas, no tempo de combate ao pecado, que é a Quaresma. E por isso, depois de lhes ter falado um pouquinho sobre o horror ao pecado no domingo passado, eu queria lhes falar de algo um pouquinho mais teórico, mas que é muito importante. Eu queria lhes dizer, meus amigos, que nós podemos diferenciar 4 tipos de pecado, 4 tipos de pecadores. E cada um de nós aqui hoje deve se reconhecer, ao menos que não seja pecador, que atire a primeira pedra, aquele que não for. Cada um de nós deve se reconhecer em algum destes tipos de pecado e nesta Quaresma resolver com afinco lutar contra tais disposições. Nós não sabemos se teremos outra Quaresma, nós não saberemos nada do futuro. Aproveitar dessa Quaresma para lutar verdadeiramente. Existem, meus amigos, em primeiro lugar, os pecados, os pecadores e os pecados que nós cometemos por ignorância. Existem então os pecados de ignorância. Aqui nós não falamos de uma ignorância total, como se alguém nunca tivesse ouvido falar de Deus, da igreja, de Jesus. Nós falamos da ignorância que resulta de uma educação antirreligiosa, ou então uma educação totalmente indiferente à religião, ou então alguém que cresceu num ambiente hostil ou imune a qualquer influência religiosa. Esse tipo de pecador comete pecados sem ter plena consciência de que realmente estão pecando. Ou seja, então por que eles cometem um pecado? A gente vive dizendo que se a gente não tem consciência, não é pecado. É porque eles não têm consciência de que é um pecado em si, mas sabem que estão fazendo algo de errado. Alguma coisa na consciência de vez em quando lhes apita e diz, está errado. Esses pecadores cometem pecado sem ter plena consciência de que realmente estão pecando, mas têm plena consciência de que as ações que estão praticando não são corretas. São aquelas pessoas que, vez ou outra, sentem algumas pontadas de remorso. E justamente por sentir esse remorso, por saberem que estão fazendo algo que não é correto, elas têm capacidade suficiente para cometer conscientemente, sim,
um pecado mortal que os afaste do caminho da salvação. Elas talvez não saibam que é pecado mortal, mas sabem que estão fazendo errado. Esse é, por exemplo, infelizmente, o caso de muitos dos nossos pais, dos nossos avós, das últimas gerações, que não foram bem formadas na religião, que viveram depois da revolução sexual dos anos 60, 70, que cresceram na escola e já não ouviam mais falar de Deus, que viveram toda a revolução dentro da igreja e na sociedade, onde aprenderam às vezes na missa de que pecado não existe, de que pecado é não ajudar o próximo, mas não tem nada a ver com abstinência de carne na sexta-feira, que missa é questão de amor, não é questão de obrigação, então ir à missa ao domingo ou ir à missa à quarta, quinta é a mesma coisa. São essas pessoas que ouviram e foram criadas num ambiente hostil às verdadeiras leis de Deus e da Santa Igreja. É infelizmente o caso, sobretudo, das gerações passadas. Muitos ainda hoje vivem assim. Sabem que o que fazem até não é tão correto, mas não percebem que cometem um pecado grave que ofende a Deus. Faltam missa de preceitos, não se abstêm de carne nas sextas-feiras, não se confessam, não rezam como nós imaginamos que deveria ser o ideal, não usam, por exemplo, não se vestem da modéstia, mas eles fazem isso por causa de uma certa ignorância religiosa ou simplesmente por terem sido criados, acostumados, ensinados a viver num ambiente onde Deus e as suas leis não têm centralidade. Receberam então uma formação completamente diferente, quando não contrária à igreja e à doutrina. Mas essas pessoas têm boas disposições, normalmente na medida em que elas vão recebendo correções da autoridade competente, por exemplo, de um padre, que elas vão vendo o testemunho de alguém de boa vontade, elas vão se convertendo, vão mudando, vão adquirindo outra vez o bom sentido cristão, diríamos assim. E essas pessoas, inclusive, receberam pouco, vamos dizer assim, da religião. E delas Deus cobrará pouco no fim dos tempos. A quem muito foi dado, muito será cobrado, disse nosso Senhor. Então é justo pensar também que a quem foi dado pouco, será cobrado pouco. E se essas pessoas viverem honestamente, seguindo, evitando aquilo que elas saibam ser o mal, fazendo o bem, tendo algum tipo de devoção, ainda que seja muito robusta, a Nossa Senhora, aos santos, mas que sobretudo na hora da morte, queiram receber de Deus o perdão, e receber Deus, e possuir Deus por toda a eternidade, Deus certamente vai ser muito benigno com essas pessoas. Mas, eu não sei se lhes conforto ou não, espero que não é o caso de nenhum dos senhores aqui. Eu posso dizer, como nosso Senhor, eu conheço as minhas ovelhas, e sei que não é o nosso caso, não é pela ignorância que nós cometemos aqui pecados ou não. Os senhores estão aqui, na grande parte, na grande maioria, praticam, frequentam, estão sempre aí, têm todos os meios para sair dessa ignorância, se for o caso, uma formação moral, espiritual. Agora na capelania tem formação, segunda, quarta e sexta praticamente, toda semana um monte de formação, não tem desculpa nenhuma para dizer que não sabem, que não tem como se formar, que não é possível. Então, meus amigos, esses pecadores de ignorância não são os senhores, eu digo mais para ressaltar que existe essa classe de pecadores, e também para que nós aprendamos a ter paciência com as gerações que nos precederam. Às vezes os nossos pais, os nossos irmãos, outros não enxergam a religião com a importância que nós já enxergamos, e justamente é preciso ter paciência, calma com eles, né? E existe também, meus amigos, aqui sim a coisa já começa a apertar, existem os pecados de fraqueza. É verdade que os senhores não se enquadram no número de pecadores por ignorância, mas é verdade também que muitos também não pecam por maldade fria e calculada. Eu quero pecar porque é pecado, porque é mal, e eu quero fazer porque está errado. A maior parte das pessoas não faz isso, a maior parte dos senhores, tenho certeza, não faz assim. Mas pecam porque são fracos, débeis, pouca energia e com pouca força de vontade, uma força de vontade capenga. São pessoas que naturalmente, ou por algum vício que colocam na natureza, são fortemente inclinadas, por exemplo,
aos prazeres sensuais, são imprudentes, são temerários, são pessoas cheias de frouxidão e de covardia. E aqui entra justamente a tristeza de que são pessoas que vivem lamentando as suas quedas. São pessoas que admiram as pessoas virtuosas. Normalmente, os pecadores de fraqueza admiram muito os santos, gostariam de imitar os santos, gostariam de ser como santos, têm devoções pelos santos, gostariam de ser como eles, mas falta coragem, falta energia. Isso não justifica o pecado, não justifica. Do contrário, essas pessoas são bem mais culpadas do que as pessoas de pecado por ignorância, ainda que, é verdade, sejam mais fracos do que maus. E esses, meus amigos, são aqueles rapazes e moças, por exemplo, que não perdem um dia na semana na academia. Está na moda agora, o de hoje está pago. Mas não está pago o terço de hoje, não está paga a missa de hoje, não fazem esforço nenhum por uma missa a mais durante a semana, pelo terço. São rapazes e moças que rezam pouco ou não rezam nada durante a semana, senhores e senhoras também. Mas não medem esforços para correr atrás de namorado ou de namorada. Não são capazes de assumir os seus compromissos religiosos, não têm amor e zelo por honrar a sua palavra e não são capazes de permanecer nos bons propósitos. Fazem um propósito saindo da confissão, 2 dias depois já renegaram tudo. Se o padre lhes aponta os seus erros numa direção ou no aconselhamento, ou se na confissão o padre levanta um pouquinho mais a virga do bom pastor e dá uma lapada, vamos dizer assim, já se indignam, reclamam, criticam, choram, esperneiam, fazem tudo, mas não mudam de vida. E aqui sim, meus amigos, infelizmente aqui sim nós devemos constatar, aqui se encontram muitos dos senhores, de nós. Aqui nos encontramos muitos de nós. Não fazemos nada para robustecer as nossas fraquezas. E como eu disse na semana passada, esse tipo de pecador são pessoas para quem é completamente diferente ter uma alma em pecado mortal ou em estado de graça, como paraíso de Deus ou como potência, início do inferno. E aí existem também, meus amigos, os pecados de frieza e de indiferença. Ignorância, depois aqui de fraqueza e agora de frieza e indiferença. Este tipo de pecador não peca por ignorância, nem com remorso, como é o caso dos fracos, nem se perturbam por sua má conduta. Esses pecadores que pecam friamente com indiferença, pecam conscientemente. É verdade que não porque querem o mal pelo mal, não querem ofender a Deus necessariamente, mas porque não querem renunciar aos prazeres. E não lhes causa, meus amigos, a mínima preocupação que a sua conduta possa ser pecaminosa diante de Deus. Pecam com frieza, com indiferença, porque querem uma coisa: manter as suas vidas no pecado sem serem molestados. E aqui uma realidade difícil. A conversão dessas pessoas, e essas pessoas são a maioria de nós aqui, a conversão dessas pessoas é muito difícil. Por quê? Porque elas vivem acostumadas a serem infiéis com Deus. Elas vivem acostumadas a serem infiéis com as inspirações da graça. Porque essas pessoas se confessam no dia e no outro, quando percebem a ocasião de cair no pecado que gostam, sacodem os ombros diante das boas inspirações que recebem. Esses indiferentes estão acostumados a dizer não para Deus no primeiro momento possível, ou no segundo ou no terceiro, logo próximo, depois da confissão. Logo que possível vão dizer não a Deus de novo para voltar para o pecado. Esses indiferentes, os frios, desprezam os conselhos dos padres, seus diretores espirituais, estão sempre caindo nos mesmos pecados por não cortarem
as ocasiões. Amam o pecado e por isso não têm coragem de cortar as ocasiões. Sabem que caem pela internet, mas não fazem nada na internet para mudar isso. Não apagam a rede social pecaminosa, não deixam de usar a internet na ociosidade. Sabem que caem na preguiça, não fazem nada para lutar contra isso. Nos pecados contra a língua, não fazem nada para lutar contra isso. Porque no fundo, amam o seu pecado. No fundo, esperam a nova ocasião em que se lhe apresentará para cair no pecado. O coração dessas pessoas, meus amigos, vai endurecendo. E é preciso um verdadeiro milagre, às vezes, para que essas pessoas voltem ao bom caminho. Infelizmente, também aqui encontram-se muitos de nós. E uma outra constatação triste, meus amigos, são esses os que mais ofendem o coração de Deus. São esses pecadores frios, indiferentes, que mais ofendem o coração de Deus. Poderiam não pecar, poderiam fazer mais esforço, mas não fazem, pecam com frieza e com indiferença. E vejam que coisa, pensam que são amigos de Deus, porque se confessam depois, mas na verdade são seus inimigos frequentes, o ofendem a cada vez que podem, renunciando à graça e adentrando então no pecado mortal. Por fim, há uma quarta categoria de pecadores, que é a mais horrível, e dessa eu creio e espero que não haja ninguém aqui. É a categoria dos pecados e dos pecadores por obstinação, por malícia mesmo. Pecam porque querem fazer o mal, pecam porque querem ofender a Deus. Pecam por querer pecar. E o seu pecado mais habitual é a blasfêmia, no qual pronunciam todo o seu ódio contra Deus. Mas eu insisto nesses que pecam por fragilidade, meus amigos. Essa grande massa dos fiéis que no fundo tem fé, temos fé, praticam devoções, praticamos devoções, mas são devoções superficiais. Às vezes pensam na vida espiritual, mas são absorvidos pelos negócios e pelas preocupações mundanas. Pessoas em quem está pouco desenvolvido o sentimento cristão e entregam-se então a uma vida sem horizontes sobrenaturais. Nessa quaresma, meus amigos, queremos que os senhores abandonem essa vida medíocre do pecado, que abandonem os seus pecados mortais, as suas fraquezas e as suas indiferenças. Essa indiferença que eu repito, como nada nesse mundo, essa indiferença que fere tanto o coração de Deus. Nada fere tanto o coração de Deus quanto a indiferença daqueles que dizem ser seus amigos. Eu amo a Deus. Isso quando a gente não rotula para parecer mais bonito ainda. Eu sou tridentino, vou na tridentina, faço isso e faço aquilo. Sigo como fariseu do Evangelho, sigo todos os mandamentos, faço isso, faço aquilo. Mas longe de Deus. Nada causa tanta tristeza ao coração de Deus quanto a indiferença dos que dizem ser seus amigos. E alguns poderiam dizer e perguntar-se então, como mudar de vida? Fazendo, meus amigos, nessa quaresma, uma verdadeira e sincera penitência. Abandone o pecado por meio da penitência. Corte em penitência tudo que lhe faz frio ou indiferente para com Deus. Abrase, meu amigo, seu coração de amor a Deus, sendo generoso na sua penitência. E aqui eu digo, não sejamos mesquinhos nas nossas penitências. Os senhores aqui são quase todos jovens, e os que não são jovens há mais tempo. Quase todos jovens têm boa saúde, graças a Deus, então têm condições de fazer uma penitência mais generosa. E se nessa quaresma a gente não ficasse só no cortar o açúcar, cortar o chocolate, cortar o café, mas e se a gente adentrasse com generosidade, jejum frequente, mais de uma vez por semana, abstinência constante de carne, não só na sexta-feira, e se nós fizéssemos mais, levantássemos mais cedo, uma hora antes, todos os dias,
Se nós cortássemos definitivamente a internet, por exemplo, mas e se nessa quaresma nós agíssemos de acordo com a saúde que Deus nos dá e fizéssemos mais penitência pelos nossos pecados? Temos saúde, podemos fazer então verdadeira penitência. Uma penitência digna do amor de Deus. Abrasemos o nosso coração com a generosidade em tentar mudar de vida, sair da indiferença, sair da nossa frieza. Poderiam dizer, meus amigos, o padre, semana passada, hoje, só falou de pecado, de coisa difícil, de coisa triste, um lado negativo. Sabem que não é assim. Sabem que não é assim. É porque a quaresma não pode ser perdida de novo. Não podemos passar mais uma quaresma sem sentido na nossa vida. É preciso combater o pecado com valor, fazer da quaresma a nossa quaresma de conversão. O que mais entristece, eu dizia, o coração de um padre é justamente saber que os seus fiéis são capazes de serem muito mais e não são. Claro que sem julgar e sem ficar pensando individualmente necessariamente em alguém, mas quantas vezes a gente se pega pensando na oração, poxa, poderiam ser muito mais. Talvez não são porque o padre não trabalha mais, não faz mais, é verdade. Aí eu disse semana passada, cobrem dos padres, cobrem a confissão, insistam na confissão, insistam na direção se for o caso. Santifiquem os sacerdotes de vocês. Mas, gente, vocês têm capacidade de serem muito mais, de voar mais alto na vida espiritual. Não há nada que lhes separe dos santos que vocês amam, santos desses altares laterais, tirando talvez Nossa Senhora, que a barra está bem alta, mas olhando os outros santos, não tem nada que nos separe deles, a não ser a caridade, o amor. Nós podemos amar mais a Deus, a penitência haverá de nos ajudar. Tenhamos também um grande horror ao pecado mortal, que seja essa a resolução da nossa quaresma, e que ao iniciar esse tempo sacrossanto, nessa quarta-feira de cinzas, nós estejamos dispostos a combater o pecado e a nunca mais voltar a ele, a abandonar a nossa frieza e a nossa indiferença. Sejam estes os nossos sentimentos quaresmais. Nós temos também hoje a graça de ter a primeira comunhão do nosso querido Gabriel. Deixemos que ele comungue em primeiro lugar, como sempre, quando temos aqui as primeiras comunhões. Primeiro ele comunga, depois nós nos aproximamos da mesa da comunhão. E vale a pena, Gabriel, guardar no seu coração essas disposições daqui para frente. O pecado é a única coisa que lhe afasta da Eucaristia daqui para frente. Não há nada que nos afaste de Deus na comunhão, a não ser o pecado. Portanto, deteste o pecado para sempre, evite o quanto estiver às suas forças, e além delas, se fosse possível, o pecado mortal é a única coisa que lhe separa da mesa da comunhão. E vejam, a comunhão é um prelúdio do céu. Quem comunga antecipa o seu céu. Quem comunga não precisa de mais nada nessa vida. Agora, se o pecado vem, destrói essa união. E assim como se a morte viesse a nos encontrar em pecado, nós não receberíamos o céu como recompensa, assim também na Sagrada Comunhão, se nos encontramos no pecado mortal, não podemos receber nosso Senhor. Lute, deteste o pecado, ele é a maior contradição da nossa vida de cristãos, o pecado é a maior contradição da nossa vida. Lutemos contra ele com força e afinco, conte com as nossas orações. Todos nós hoje rezamos então pelo Gabriel, que faz a sua primeira comunhão, e pedimos a Deus que renove em nós a graça da nossa primeira comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.